Oi, tudo bem com você? Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre sortes e filtros no Notion, continuando a nossa série. E aí, a partir desse vídeo, a gente vai trabalhar elementos pontuais assim da ferramenta que nos auxiliarão nessa organização e planejamento das tarefas e das informações que a gente colocar nessa ferramenta, que tem tantas possibilidades, né, de dar tantas alternativas de utilização e também de personalização. Vamos nessa? Mas não esquece de deixar o seu like e de comentar e deixar sua sugestão para novos vídeos. Então, esse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer dentro de um dashboard, uma tabela, uma filtragem a partir das propriedades da tabela e também uma organização através de uma ordem, né? Seria como que a gente ordena as informações, né, que tem as linhas dessa tabela ou as informações que tem dentro desse dashboard e como que a gente pode filtrar. São duas funções que o Notion dá pra gente, e isso ajuda na hora do gerenciamento, principalmente de tarefas no dia a dia, e também para a gente visualizar de forma mais rápida a informação que a gente quer tirar, né, desse dashboard, principalmente quando a gente tem muitas coisas, como vocês estão vendo aqui, né? Essa tabela é uma lista de tarefas, de próximas ações, e que tem uma série de propriedades aqui. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, ela já está ordenada a partir de uma regra que eu criei. A gente vem aqui em cima, né, desse dashboard, no lado esquerdo, no lado direito, acima, do lado desse botãozinho de new, o botãozinho escrito new é um botão que a gente pode clicar para adicionar uma nova linha. E aí essa linha vai aparecer logo aqui na quebra entre a regra do meu filtro, né, as informações que estão organizadas até a regra, e depois que aparecem as demais, que não tem nenhuma categorização. Se a gente não tivesse esse sort, que é essa função de ordenar, quando a gente adiciona uma linha, ela irá aparecer logo aqui no começo. Enfim, então aqui a gente tem os 3 pontinhos também, que nos dão outras possibilidades de gerenciamento, de vamos dizer assim, de personalização, né, de categorização disso aqui. Mas a gente vai direto para o sort. E aí, a gente pode ver aqui que eu fiz 3 regras. Uma para ele organizar as informações de forma ascendente a partir da propriedade check, ou seja, se essa tarefa ainda não foi dada check, ela vai aparecer aqui logo no começo. Só que aí eu adicionei mais 2 para complementar. A partir do status, também ascendente, ou seja, em ordem crescente. E contexto também é crescente. Então, o check é esse daqui. Então, como vocês podem ver, todas as tarefas que não estão com check estão logo aqui no começo. E as que estão com check estão logo todas no final. Então, as que estão sem check vem antes. Mas lembrem que tem essa é o conjunto, né? Começando daqui para baixo. Porque se eu adicionar vamos dizer, por prioridade, ela vai aparecer aqui embaixo. Então, a primeira regra que é considerada é logo a de cima. E aí, qual é o lance, né, do status? O status é ser uma nova. Então, as novas tarefas que eu incluo aqui, ela já vem logo à frente. Depois, o para fazer, que seria em seguida, né, uma tarefa nova. E aí eu decidi, já processei e coloquei que é para fazer.
E aí depois eu venho com o para fazer quando aqui no dia da semana. Depois do para fazer, o outro status que vem é em espera. Depois o em andamento e depois as rotinas. E aí a segunda regra que ele considera é a questão do contexto. Então, primeiro norma, então dentro de todas as normas. Então, primeiro ele classificou, olha como a gente está enxergando a cadeia, né? Primeiro ele classificou todas as que não tem check, não estão marcadas como concluídas. O check para mim é concluída, para visualizar logo. Então colocou tudo para cima. Então colocou tudo para cima, aí depois ele vai filtrar, fazer um filtro, né? Ou ordenar a partir do quê? A partir do status. Então, primeiro, todas que não tem check, que são novas. Todas que não tem check, que são para fazer. Todas que não tem check, que estão em espera. E aí, depois dessa, ele vem para classificar em relação ao contexto. E quais são os contextos que eu tenho? Computador. E aí aqui ele fez uma filtragem em relação de fato, a letra, né? Então, aqui, computer e o computador e trabalho. Aí depois, todos de computador, todos de fone, todos de work. E depois os errands. E porque ele faz essa cadeia a partir de tudo que está escrito. Então, o check, ele tá, o emoticon, o emoji check está bem depois na cadeia do emoji de computador e de fone. Então, por isso que ele só aparece depois. Mas isso a gente pode organizar à medida do que a gente precisa. Mas aí eu vou excluir para ver como que a gente pode adicionar. Vou excluir todos. E aí, como eu adiciono... Aí, pronto. Aí fica sem nenhuma regra que quando eu excluo tudo. Então, isso aqui é como se não tivesse nada ainda. Então, para adicionar essa ordem, a gente vem clica em sorts. E aí já vai definir qual que é, a partir de qual propriedade que ele vai fazer esse ordenamento. E aí eu vou colocar como estava antes. Colocar o check. Aí ele vem para cá. Só que eu não quero só o check, né? Eu quero outros. Mas daí ele já veio com ascend, porque a gente pode colocar em ordem crescente e em ordem decrescente. Para mim, é ordem crescente para essa propriedade. Aí eu vou adicionar mais um, que era o que estava antes, que era status. E o status também é ascend, né? Também é crescente. E aí você vê que ele já fez uma modificação aqui. E aí agora a gente vai adicionar e colocar a última propriedade que estava como contexto, que também é ascendente. E aí, de certa forma, ao organizar o em espera, ele já meio que veio organizado em relação ao contexto. E daí, a gente finalizou isso. Então, essa questão do source é pra gente, é questão de visualização, né? Ele não vai, e ordenamento, ele não vai deixar de mostrar nenhuma das informações que estão aqui. Porém, se eu quiser filtrar, né, e mostrar para mim só uma categoria de informações, eu não vou usar mais o sort, eu vou usar o filter, que é um filtro. E aí a gente pode adicionar um filtro a partir daqui, do lado do sort, ou aqui que já aparece essa função. Então a gente vai colocar aqui. E aí o que eu quero visualizar, porque vocês estão vendo aqui, a gente pode fazer essa visualização toda vez que quiser filtrar alguma coisa, visualizar algum tipo de informação aqui dessa tabela. Só que aí você vai precisar fazer toda vez que for fazer o gerenciamento dessas tarefas. Ou a gente pode criar visualizações a partir da aplicação de filtros. Então, essa tabela aqui seria uma tabela geral que não tem nenhum filtro. Essa visualização aqui do lado, por sua vez, ela já está com um filtro. Que ela está organizada por
Na verdade, ela não tem filtro nenhum. Então, e essa daqui seria por priorização por projeto, que eu poderia colocar aqui um filtro e criar prioridade. Então, vamos lá de novo. Vamos excluir esse filtro aqui. Então, eu quero fazer um filtro por priorização por projeto. Então, eu clico aqui no filtro, vai aparecer qual, para eu escolher qual propriedade, a partir de qual propriedade que eu quero filtrar. Eu vou colocar prioridade. E aí eu vou colocar aqui tá check. Aqui tá marcado, né? Então, vão aparecer só as linhas da tabela que estiverem com essa caixinha marcada, porque são as que eu marquei como prioridade. Então, é isso que eu quero ver. Mas eu posso ainda criar um outro, e aí, lista. Só que eu poderia criar um outro formato para eu visualizar de fato por projeto. E aí a gente troca e edita o formato de visualização, que são que a gente pode ver no próximo vídeo, que seria modificar o layout desse vídeo, modificar o layout desse banco de dados, que seria mesmo mudar de visualização de tabela para as outras opções que o Notion dá para gente, que seria de board, que é aquela visão, né, de colunas assim, a partir de uma propriedade também, de timeline, que seria como se fosse um cronograma, de calendário, de lista ou de galeria. E aí eu posso mostrar para vocês depois também. Eu quero colocar como board. Para o quê? Para eu fazer essa priorização por projeto. Só que aí, o que eu vou editar agora para eu conseguir fazer essa organização? Aqui ele está me mostrando as tarefas de acordo com essa propriedade que é o local, mas eu não quero isso. Então, eu vou vir aqui e vou agrupar por, né? Group by. E vou mudar de status. Eu não quero mais que seja por status. Eu quero que seja por projeto. E aí eu venho aqui nessa opção da coluna de relação com os projetos e clico aqui. E daí ele já me dá as tarefas que estão classificadas com algum projeto, que no caso é só essa de comprar o domínio, e as outras todas todas as que estão como prioridade, eu precisaria colocar na classificação da minha lista de projetos que viria a partir dessa coluna de relação. Mas como a gente ainda não tem, né? Eu só queria mostrar para vocês como fazer esse filtro. Mas aí a gente pode fazer um filtro a partir de outra propriedade, nessa outra possibilidade aqui de board, né? E aí aqui seriam as tarefas que eu coloquei para fazer por dia. Eu já criei essa visualização, mas vocês podem acompanhar comigo para criar uma nova. É só clicar nesse maisinho aqui, e aí eu vou mudar o layout da visualização, colocar bold e agrupar por. Vou trocar a propriedade que ele utiliza como base para fazer o agrupamento e colocar dias da semana. Pronto. E aí vão aparecer todas as tarefas que eu já planejei para cada dia da semana. E aí a gente pode colocar o tal do filtro, né? E aí eu vou filtrar por prioridade, que tá o check. Então vão aparecer todas as tarefas que são prioridade da quarta, da quinta, da segunda, da terça. A gente pode mudar a ordem aqui para fazer uma organização, né? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E qualquer dia, né, de final. Certo. Aí a gente pode colocar outro filtro, né? Limpar. A gente pode excluir esse filtro e adicionar um outro. Vamos fazer o teste. A gente vai fazer por contexto. Aí tudo que eu preciso fazer
no computador. Tudo que eu preciso fazer, tudo que eu preciso estudar, tudo que eu tô esperando alguém fazer alguma coisa para me mandar, né? Então, a gente pode ir mudando aqui a partir desse filtro que a gente define como contexto, né? Ou alguma coisa que eu preciso discutir com alguém, fazer uma reunião, alguma coisa que eu preciso fazer no computador, no celular, todas as coisas que são trabalho. Então, e aí a gente vai brincando com esses filtros, e aí isso ajuda a gerenciar no dia a dia, né? Hoje, o que eu preciso fazer desse contexto? A gente pode adicionar um outro filtro, deixa eu excluir esse aqui, para colocar e fazer a seleção por bloco de tempo, né? Que seria o contexto maior das tarefas de cada dia da semana. E aí seria aqui colocar como relação bloco de tempo. E daí, mais uma vez, como eu não categorizei tudo, apareceu só a única que eu tinha categorizado dentro dessa tabela como RNA. Então, isso é uma possibilidade. E aí a gente pode fazer isso também através dessa visualização de tabela para fazer o filtro normal. E aí a gente pode colocar um filtro relacionado a essa área de responsabilidade aqui, para a gente saber quais são as tarefas que estão relacionadas a essa propriedade. Lembrando que o sorts é só para visualizar ordenadamente, né? A partir de uma regra que a gente definiu, todas as informações que estão aqui. E o filtro, ele vai fazer uma seleção das informações que a gente vai visualizar através de uma outra regra. E aí eu quero visualizar tudo que é do Pretinho Boys. E aí eu poderia transformar essa tabela aqui, essa visualização só de tarefas Pretinho Boys. E criar uma outra aqui, tarefas RNA. Criar uma outra aqui, tarefas pessoal. E aí isso facilita na hora da gente visualizar rápido aquilo que a gente precisa fazer em cada dia, em cada contexto. Então é isso. A função sort é para a gente ordenar e a função filter é para a gente fazer um filtro mesmo das informações que a gente quer visualizar. Então a gente pode criar diferentes visualizações através aqui, né, diferentes visualizações do mesmo template com layouts diferentes, e a gente pode fazer esses filtros para cada visualização para ajudar a gente no gerenciamento dessa informação, desse dashboard, desse banco de dados. Espero que você tenha gostado. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima.